fazer com que você entenda a voz de Deus, você aceitar ouvir a voz de Deus. Olá, que bom você conosco. É sempre um prazer, um privilégio tê-lo aqui conosco. Nós estamos trabalhando possibilidade de nós entendermos a voz de Deus. Como entender a voz de Deus? Como saber a respeito da voz de Deus? Nós já falamos várias vezes a respeito de ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa hoje eu quero partilhar com você. É realmente algo que pode fazer com que você entenda a voz de Deus. Você aceitar ouvir a voz de Deus. Nós temos trabalhado essa série de mensagens que eu penso que é muito importante, muito relevante na vida de qualquer pessoa. Você entender a voz de Deus. Para que eu entenda a voz de Deus, para que eu ouça a voz de Deus, é necessário que eu queira ouvir a voz de Deus, que eu deseje ouvir a voz de Deus. Você deseja ouvir a voz de Deus? Olha só esse texto de Jeremias 29, 11, 12 e 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurardes de todo o coração. Veja bem, esse texto está falando sobre que Deus tem planos bons para nós, planos maravilhosos, planos de fazer você prosperar, planos de fazer você ter esperança, de você ter um futuro. Mas ele fala também de você clamar a Ele, de você orar a Ele e de você ouvir. Ele vai estar ouvindo, ele diz, e eu os ouvirei. Mas e nós? Nós estamos ouvindo a Deus? Nós estamos desejando? Eu estava num devocional hoje pela manhã e lendo lá em Êxodo, quando Moisés vai a Faraó pedir para que o povo de Israel saísse para adorar a Deus. E o Faraó endurece o coração e não permite. E aí quando Deus manda as 10 pragas do Egito, e o Faraó em nenhum momento, em alguns momentos críticos, ele fala assim, tá bom, eu sou pecador, nós pecamos, peça para Deus tirar essa praga, que eu vou permitir que vocês possam ir. Assim que saía a praga, Faraó endurecia novamente o coração e não ouvia a voz de Deus. O que aconteceu com Faraó foi que algo muito terrível teve que acontecer com ele. Quando o anjo da morte passa, e quando nós falamos a respeito da Páscoa, e esse anjo da morte passa e mata todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. Quando ele perde o seu filho primogênito, ele permite que o povo de Israel saia. Mas nem assim, ele ouviu a voz de Deus, porque Moisés era a voz de Deus. Moisés estava falando em nome de Deus, mas ele não quis ouvir. Ele escutou, ele atendeu, mas ele não ouviu a voz de Deus. E você, tem ouvido a voz de Deus? Você deseja ouvir a voz de Deus? Porque, queridos, é importante nós desejarmos ouvir a voz de Deus. Sabe quando você está fazendo alguma coisa, você não quer ouvir alguém, parece que a voz da pessoa entra de um lado e sai do outro? Sabe quando você está no celular tão atento que alguém está falando com você, você está escutando, mas você não está entendendo nada do que a pessoa está falando? Por quê? Porque não te interessa naquele momento, porque você está atento a uma outra coisa, seja boa ou ruim, seja especial, necessária ou não, você está atento a alguma outra coisa. Então você não está desejando ouvir aquela voz. Quando você deseja ouvir a voz, você para com aquilo e vira para a pessoa, olha para a pessoa e fala assim, pode falar, que eu estou ouvindo.
porque você desejou fazer isso. E aí você vai entender o que a pessoa está dizendo. Com Deus não é diferente. Para que você ouça Deus, você precisa desejar ouvir a Deus. Você precisa querer, necessita querer ouvir a voz de Deus. Sabe, é muito importante isso, que você deseje, que você almeje, que você queira ouvir a voz de Deus. Porque quando nós queremos ouvir a voz de Deus, nós vamos entender e nós vamos compreender que os planos de Deus, os planos que Deus tem para você, como o texto aqui de Jeremias 29 diz, são planos de fazer você prosperar. E você entendendo a voz de Deus, você vai saber o caminho que você precisa percorrer, aonde você precisa ir e o que você precisa fazer. E ele diz que ele tem planos de causar coisas boas em você, de dar, sabe, você esperança, te dar um futuro. Planos de prosperar, de fazer você ter esperança e de ter um futuro. Mas é necessário você clamar, você orar a Ele e você ouvir a Ele. Porque Ele está te ouvindo, Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo a tua oração. Mas resta a nós ouvirmos a Deus, desejarmos a voz de Deus. Como que eu desejo a voz de Deus? Assim como eu presto atenção em alguém que está falando, eu vou prestar atenção no que Deus está dizendo. Mas o que Deus, como que eu vou saber que Deus está dizendo para mim? Você tem na sua mão a Bíblia. Talvez você tenha um celular e não tenha um aplicativo da Bíblia. Você pode baixar um aplicativo gratuito da Bíblia e você vai ter a Bíblia no seu celular. Você tem talvez a Bíblia física, que você possa folhear. Queridos, comece a ler os evangelhos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Comece a ler Salmos, Provérbios, e você vai ouvir Deus falando com você e deseje ouvir Deus. Faça essa oração toda vez que você desejar. Espírito Santo, fala comigo. Meu coração está aberto. Eu desejo ouvir a voz de Deus. E você vai entender. Para nós ouvirmos a voz de Deus, é necessário você orar e é necessário você ir para a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a voz de Deus. Quando você está participando desse devocional, eu estou sendo a voz de Deus para você. Quando você participa de um culto presencial ou online, aqui conosco na Igreja Missionária de Carapó, nós temos sido a boca de Deus, a voz de Deus. Quando qualquer ministrante da palavra de Deus aqui tem ministrado a palavra de Deus, nós temos sido a voz de Deus para você. Venha participar conosco, venha estar conosco e venha ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe. Quero orar com você neste momento. Senhor, obrigado porque os seus planos para nós são planos de nos fazer prosperar. Deus, os seus planos são planos de nós termos esperança e de termos um futuro. E para que esses planos se cumpram nas nossas vidas, é necessário nós ouvirmos a Tua voz. E mais do que ouvirmos, desejarmos ouvir a Tua voz. Senhor, eu desejo, essa pessoa que está participando conosco agora, esse amigo, essa pessoa que tanto deseja ouvir a Tua voz, está orando agora e desejando. Fala com ele, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus continue abençoando a sua vida. Tem aqui na nossa tela um ícone para você se inscrever. Se inscreva em nosso canal, divulgue o nosso canal. É muito importante que você divulgue para mais pessoas. Deixe o seu joinha, diga lá, olha, estou com vocês, gosto muito. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.